Bom, galera, em relação à questão 9, né? A questão 9 diz o seguinte. Esse exercício 9, ele é muito interessante, porque para resolver ele, você precisa aplicar o MMC de uma maneira bem específica, tá bom? Ó, vamos dar uma pensadinha aqui. Qual seria aí, pessoal, o MMC entre 2 e 3? Ó, a gente tem aqui o 6, beleza? O 6, como ele é múltiplo de 2 e de 3 ao mesmo tempo, ele deixa resto zero na divisão desses dois aqui, ó. Se você pega o 6 e divide por 2, resto zero, porque ele é par. Se você pega o 6 e divide por 3, dá resto zero também, beleza? Agora vamos pensar aqui no 7, galera, ó. O 7, ele é o número seguinte ao 6. Se você pegar o seu 7 e dividir por 2, ele vai dar resto 1, porque o 6 ele dá resto zero. Então, o 7, que é o próximo, ele tem que dar resto 1, né? E o 7 dividido por 3, ó, se o 6 dá resto zero, ele também tem que dar resto 1 na divisão por 3, tá bom? Então, basicamente, ó, um jeito bem simples de resolver esse exercício aí, ó, é o seguinte, a gente vai encontrar o MMC do 12, do 15 e do 24, tá? Então, vamos fazer aqui a decomposição simultânea. Por 2, 6, 15 e 12. Por 2, 3, 15 e 6. Por 2, 3, 15 e 3. Por 3, 1, 5 e 1. E por 5, 1, 1 e 1. Então, quem que é o mínimo múltiplo comum desses caras aqui, ó? Vai ser 8 vezes 3 vezes 5, tá? 8 vezes 5 daria 40, vezes 3 a gente tem aí 120. Então, 120, galera, ele vai dar resto zero quando dividido por 12, quando dividido por 15 e quando dividido por 24, tá bom? Então, se a criança, ela pegava o total de figurinhas dela, que ó, o total é T, tá? E sempre sobrava 7, isso significa que o total de figurinhas que ela tem, ó, vai ser o múltiplo do MMC somado com 7. Então, ó, o 120 ele dá resto zero, o 121 ele vai dar resto 1, 122 vai dar resto 2, isso para os 3, tudo bem? Porque como os 3 dão resto zero, né? O 120, o 121 tem que dar resto 1 para todo mundo e assim por diante. Então, o número de figurinhas aí que a criança vai ter é 127, que é o MMC mais 7, porque aí você força o resto 7 para os 3 ao mesmo tempo, beleza? Então, como as figurinhas estão entre 120 e 240, a gente tem aí que o total de figurinhas que a criança tem é 127, tá? Se por acaso a questão falasse que as figurinhas estão, por exemplo, entre 240 e 360, o que você ia ter que fazer? Ó, você pega um múltiplo do MMC, que no caso seria o 240, tá? O 240 ele deixa resto quando dividido por esses 3. Isso significa que o 247, que é o 240 mais 7 unidades, vai dar resto 7 aí, quando dividido por esses 3, tá? Então, a questão aí, no caso, a resposta era 127, mas a gente pode ter variantes da questão, tá bom? Bom, galera, em relação ao exercício 10, né? Esse exercício aqui é exatamente igual ao exercício do cometa. A gente tem que achar aí o MMC dos 3 tempos, né? Do 4, do 5 e do 6. Porque, ó, o cara que faz a pista em 4 minutos, ele tá mais rápido. Então, esse cara aqui, ó, ele demora 4 minutos para dar uma volta. Esse outro cara aqui, ele demora 5. E esse outro cara aqui, ele demora 6, né? Então, se passar aí, por exemplo, 20 minutos, o 4 vai ter dado 5 voltas e o 5 vai ter dado 4 voltas aqui, né? Então, se você pegar um MMC de 4 e 5, os dois vão estar alinhados. Só que a gente quer que os três estejam alinhados. Então, o que que a gente faz? Pega o MMC dos 3, né? Ó, por 2, 2, 5, 3. Por 2, 1, 5, 3. Por 3, 1, 5, 1. E por 5, 1, 1, 1. Né? Então, ó, que a gente tem 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12 vezes 5, 60. Então, depois de 60 minutos aí, né? Uma horinha,
os carrinhos vão estar juntos novamente, tá? Exercício 11, galera. O exercício 11, ele pede para a gente encontrar aí todos os divisores de 60, né? Aí, só para relembrar aí como é que você encontra os divisores, a gente fatora o número. Depois que você fatorou, né? Isso aqui é o número na forma fatorada. Você vai passar uma barra aqui do lado e você vai colocar o 1 lá em cima, tá? Então, vamos partir aqui, ó, para a primeira linha. Nessa primeira linha aqui, a gente tem o fator 2. O fator 2 ele vai ser multiplicado por 1. Então, 2 vezes 1, 2. Isso aqui que está aparecendo, ó, são os divisores do 60, tá? Igual a gente viu em sala. Aí, a gente parte para a próxima linha. Na próxima linha, ó, a gente tem o fator 2, ó. Então, esse 2 a gente vai ter que multiplicar por 1. E esse 2 a gente vai ter que multiplicar por 2, tá? Para quem não lembra o que eu tô fazendo aqui, ó, você pega uma linha, né, ó, essa linha aqui tem o fator 2 e você multiplica por todos os fatores que estão acima dele. Então, acima da linha laranja, a gente tem aqui a azul e a vermelha. Então, eu tô pegando esse 2 aqui multiplicando por 1 e por 2, beleza? Igual a gente fez em sala. Então, como esse 2 aqui já repetiu, eu já sei que o 2 é divisor, não preciso colocar ele aqui de novo, senão eu vou ficar fazendo conta à toa, tá? Vamos partir para a próxima linha, ó, linha verde. Agora a gente tem o fator 3. Então, vamos pegar o 3 e multiplicar por 1, multiplicar por 2, multiplicar por 4. Pronto, encontrei aí os divisores. E nessa linha aqui rosa, eu vou pegar aqui o 5, e vou multiplicar o fator 5 por todos os números acima aqui, ó. Então, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 15. Vezes 6, 30. E vezes 12, 60, tá? Então, esses números que apareceram aqui, eles são os números que dividem os 60 de forma exata. A gente pode escrever assim, ó, que os divisores de 60 são dados por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 e o próprio 60, tá bom? Fecha as chaves que aqui não coube. Beleza? Então, a gente tem aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 divisores esse número aqui tem. Tudo bem? Galera, exercício 12. Bom, o exercício 12, ele é grandinho, tá bom? Mas a filosofia dele é a mesma para todos os itens aí, tá? Eu vou fazer aqui o item A. Se surgir dúvidas aí em relação aos outros, vocês postem aí nos comentários, tá bom? Eu vou fazer o A aqui para vocês pegarem a filosofia do exercício. A gente tem isso aqui, ó. Esse exercício é sobre operações com frações, né? Então, você tem aqui, ó, 8 terços mais meio, e isso aqui está multiplicando 1/5 menos 1/6, né? Então, a gente viu que quando a gente tem frações, ó, somando ou subtraindo, a gente só pode juntar se o denominador for o mesmo, né? Porque senão você vai estar juntando coisas diferentes, ó. Aqui você tem 8 terços e aqui você tem uma metade. Então, como é que você vai juntar terços com metades? Não dá. Você precisa igualar o denominador aqui, tá bom? Então, vamos deixar esse denominador aqui, ó, em um múltiplo comum do 3 e do 2 ao mesmo tempo. Quem que é o MMC de 3 e 2? Ó, o MMC vai ser 6. Então, esse número aqui, ó, 8 terços, a gente transformou ele numa fração equivalente que tem denominador 6. Como é que você faz isso? Ó, o 3, para ele virar um 6, você tem que multiplicar por 2. Então, o 8, a gente multiplica por 2 também, tá? Porque senão a fração muda. Então, aqui a gente tem 16 sobre 6. Isso aqui está sendo somado. Aí, esse 2 aqui a gente tem que multiplicar por 3. E em cima a gente multiplica por 3 também. Então, 16 mais 3, a gente vai ter 19 sextos, né? Isso aqui está multiplicando, ó. Olha essa fração agora, 5 e 6. Quem que é o MMC, ó? MMC de 5 e 6 é o 30. Para o 5 virar 30, a gente multiplica ele por 6.
Então, tem que multiplicar o numerador também. E o 6, para virar um 30, a gente multiplica ele por 5. Então, tem que multiplicar o numerador também. Então, em cima a gente tem 6 menos 5, tá? Qual que é o resultado, então, disso? Ó, a gente tem 19 sobre 6 vezes 1 sobre 30. E quando a gente tem produto de fração, a gente faz numerador com numerador e denominador com denominador. Então, aqui a gente vai ter 19 sobre 180, tá? Não dá para simplificar isso aqui, tá? Até porque 19 é um primo e 180 não tem fator 19, então a gente já está na forma irredutível da fração, tá? Os outros exercícios o 12, pelo menos, é exatamente a mesma coisa, beleza? Bom, galera, exercício 14. O 13 também, a ideia é igual a do 12, tá bom? Se tiver dúvidas, avisa aí nos comentários. Exercício 14 pede pra gente extrair raiz, né? Vamos dar uma relembradinha nisso, ó. Eu vou pegar aqui, por exemplo, a letra D, tá? A letra D diz o seguinte, ó, 49 sobre 36. Ele quer saber a raiz disso, né? A gente viu que existem várias formas de fazer isso, né? Desde que você conheça as propriedades aí, você vai ter facilidade com isso, propriedades de raiz no caso, tá? Então, o que que a gente pode fazer, ó? 49 é 7 vezes 7. E 36 é 6 vezes 6. Como a gente tem a raiz de uma fração, a gente pode trocar isso aqui por uma fração de raízes, ó. Então, raiz de 7 vezes 7, tá? Como a gente formou um parzinho aqui, o 7 vai sair sozinho da raiz. E aqui embaixo, ó, a gente tem um parzinho de 6, então o 6 vai sair sozinho da raiz, tá? Então, a raiz de 49 sobre 36 é 7 sextos, tá? Vamos fazer outro exemplo aqui, ó. Exemplo I, raiz de 16 sobre 121, tá? Então, aqui a gente tem raiz de 16 dividido por raiz de 121. Quem que é a raiz de 16? Ó, 4. E quem que é a raiz de 121? 11. Tá bom? Ah, como é que você extraiu a raiz do 16? Ó, raiz do 16. Quando você fatora o 16, você tem raiz de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ó os parzinhos que você consegue formar, ó, esse parzinho aqui e esse parzinho aqui. 2 vezes 2, 4. Olha lá, ó. Beleza?